Boa noite, galera 3D! Como vocês estão? Ana, líder das empreendedoras 3D Power Woman, para mais uma agenda 3D barra live. E a agenda 3D hoje é histórica. Ó, uma das minhas gurias entrando, duas. Gente, preparem-se, tá? Tenho muita novidade. Eu só vou iniciar a live falando, para quem não conhece Empreendedoras 3D Power Woman, é um grupo que há quase 2 anos, mais de 1 ano e 8 meses, faz conteúdo semanalmente para toda a galera 3D, conteúdo gratuito. Então ainda se você tá seguindo aqui nossos canais no Instagram, no YouTube, ativa o sininho, tá? No TikTok, essas lives elas vão para todas as nossas mídias. A gente tá também Facebook, LinkedIn, tem a nossa comunidade no WhatsApp, tá? Comunidade essa com muitas meninas, muitas gurias, tá? Elas já sabem que eu chamo de gurias. E aí, não só do Brasil, como fora também. Então, quero deixar muito claro, porque essa semana algumas pessoas me questionaram, então eu gosto de falar. E assim, a novidade é o seguinte, a gente faz conteúdo para toda a comunidade 3D, todas as frentes do 3D. E para quem não sabe, a gente também tá em alguns eventos 3D, né? Inclusive a Expo 3D BR, hoje eu vou falar aqui para vocês. Guria, daqui a pouco eu te chamo, você vai entrar comigo, deixa eu só dar a agenda. É a primeira vez dela, então eu gosto de falar. Gente, essa semana foi uma semana muito especial para mim, tá? Porque eu acabei tendo uma reunião no final da semana passada com os organizadores da Expo 3D BR. E aí eu queria dizer que hoje Empreendedoras não tem só uma trilha, que nem o ano passado. A gente conseguiu ajudar muitos empreendedores, tá, do 3D. E aí quando a gente viu, a gente estava com a trilha de empreendedorismo feminino, empreendedorismo masculino, porque eu ajudei muita gente. Na verdade, a pauta de empreendedorismo foi nós, né, começamos no 3D, né, isso eu tenho orgulho em dizer. Existem várias comunidades, mas falando de empreendedorismo, somos pioneiras, tá? E a gente arrastou toda essa família 3D. E aí, muito feliz também, porque já tinham dado a trilha de colecionáveis Action Figure. Então, aí vocês já contaram, 1, 2, 3. Aí, o que acontece? A gente já feito muitas palestras pessoal da robótica, tá? IA nos nossos eventos. E aí, agora, a gente conseguiu a trilha também de robótica, IA, tecnologias. Então já temos aí 6 palestrantes, mais 2 a 4 já fecha a trilha. E também a novidade maior, tá? Que eu gostaria de falar para vocês. Pessoal, procurou a gente, pessoal do Sebrae, tá? A gente vai ter uma trilha, na verdade eu, né? Vou criar essa trilha com eles. E eles também vão estar com a gente nos nossos eventos, em tudo que a gente fizer, tá? Então a gente tem 5 trilhas. Fora isso, uma notícia mais especial, por isso que pra mim é histórica. Rafa, Van, tá sentada? Galerinha que tá aí, tá sentada? Gente, a gente conseguiu. 2 semanas atrás, eu acabei fazendo uma reunião, já tava buscando muito, né, indo atrás. Aqui, pra quem não conhece, a gente é da cidade de São Caetano do Sul, então todas as nossas lives, nossos conteúdos, a gente tá focando e falando. E a vontade de trazer a Expo pra São Caetano do Sul era gigantesca. Pois bem, todos nós, a força-tarefa do 3D, conseguimos, né? E aí, eu consegui, para todos os empreendedores 3D, que a cidade apoiasse o nosso movimento, né? Eles ficaram muito felizes em conhecer o nosso movimento, os nossos eventos presenciais do Empreendedoras 3D Power Woman. E aí eles cederam não um espaço, tá? 3 espaços, aí juntando mais 2 empresas que são parceiras nossas aqui na cidade, temos 5 espaços. E agora, se Deus quiser, os nossos eventos, a partir do próximo, vai ser gratuito, tá? Gratuito para todos vocês. Eu já tava querendo dar essa notícia. E aí vai crescer, graças a Deus, né? Mais ainda a nossa massa, esse apoio, a gente conseguiu. O objetivo sempre foi esse, tá? E conteúdo gratuito para toda a galera 3D. Então hoje é uma live histórica para mim, porque é uma grande felicidade, né? Porque todo mundo, a gente foi muito julgada, né? Isso acontece mesmo, quando a pessoa tem um brilho, as pessoas, né? Então, isso é uma união de mulheres, tá? Com uma vontade muito grande e muito verdadeira, tá? De mostrar conteúdo para todos vocês.
Então eu tô arrepiada, a outra guria tá falando que máximo, porque é isso, né? Quando a gente é de verdade, as coisas acontecem. As pessoas, elas prosperam, elas se envolvem no que a gente tá, entendeu? E assim, o Empreendedoras, eu não vou chorar, ai, Rafa, por favor. O Empreendedoras, o objetivo sempre foi esse. A gente trabalha muito, não para, né? Todas as meninas, muitas não palestravam. E hoje a trilha de empreendedorismo feminino, né? Quantas gurias que vão lá, com gurias que já palestram. Então é isso. Essa é a notícia que eu queria dar. Muito feliz, né? Por contar aí pra vocês essa super novidade, né? Da nossa terrinha. Então quem tá entrando agora, por favor, depois volte a live que vai ficar gravada em todas as nossas plataformas, YouTube, Instagram, TikTok, e reveja, tá? A grande notícia era essa. E assim, as nossas lives acontecem sempre às quartas-feiras, onde a gente dá a agenda 3D/live, né? E hoje vai ser muito especial, eu vou passar pra vocês, quem ainda não acompanhou, semana passada a gente soltou toda a agenda de lives, tá? Hoje é uma live muito especial, porque é live de colecionável, né? Então, mês 8 vai ser lives de colecionáveis. Então, lives, assim, com muito conteúdo, muitas gurias especiais. Hoje a live vai ser pintura realista de colecionáveis, tá? Então, técnicas de sombreamento e de aerografia, com a Vanessa e com a Letícia. Duas gurias super especiais, tá? Semana que vem vai ser action figures de alta qualidade, que mexe, né, com FDM e resina. Quem vai estar na live vai ser a Angel Maker, pra quem não sabe, a Angel tá na nossa comunidade, muita felicidade, né? Inclusive fez live ontem, eu já fui lá e falei, guria! E ela fez a primeira live comigo, ó. E vai ser a Michelle também, uma guria que entrou no grupo, muita felicidade também de poder contar com ela. Aí depois, na próxima semana, dia 20/8, vai ser mais uma de colecionável. Só que aí vai ser NFC, tá? Pra quem não conhece ainda, que são aquelas tags lá, né? NFC é uma técnica e gamificação também, tá? Então são gurias especiais, a Rô e a Michelle, também numa live muito especial. E a última live do mês vai ser a live network, pessoal da Volt 3D, tá? Então, quem puder acompanhar vai ser bem legal. A gente sempre traz empresários. A gente tem 12 lives networking gravadas no nosso canal do YouTube e aqui no Instagram. Não passei pro TikTok, mas assim, tá tudo bonitinho. Entra lá na pastinha Live Networking, tá? Fora isso, entrou uma guria nova por esses dias. Fiquei muito feliz. Ela é super participativa da parte dos acessórios, então eu já amo demais, né? Ó, acessórios. E é isso que a gente quer pessoas envolvidas, sabe? Porque hoje a nossa comunidade é muita gente, né? Muita gente. E quando elas entram na nossa comunidade, eu falo, manda foto. Então só tá na nossa comunidade quem tem foto, tá? Então é isso, porque ninguém tem essa coisa aqui, nada é escondido, tudo é às claras, né? Então é isso aí. E a Expo, como eu falei, 5 trilhas, né, que estamos desenvolvendo. Só 3 já estão em ordem, só 2 que faltam agora, mas essa semana eu já entrego de robótica. Falta poucos palestrantes. E aí, se Deus quiser, mais umas 2, 3, a gente já fecha a parte do Sebrae, tá bom? E aí eu fiz vários posts essa semana, né, na agenda eu sempre gosto de falar. E o post muito, assim, que me tocou mesmo, porque assim, a gente tem essa coisa das pessoas, às vezes, questionar o grupo, questionar o movimento, empreendedoras, mulheres questionando. Isso que é o mais absurdo, sabe? E aí eu postei esse vídeo, que era o vocalista do Maroon 5, né? E ele enaltecendo o poder das mulheres, falando que elas eram reais, que elas são diferentes, que elas são únicas. E eu falo que o movimento Empreendedoras 3D Power Woman é isso nos representa. Essa alegria, sabe? Essa coisa de enaltecer. E quem não enaltece, quem critica, lá sei, tem alguma coisa. Então deixa pra lá, vamos tocar, né? Porque a gente faz conteúdo, então quem mostra o rosto e quem faz conteúdo, não tem nada a esconder. Aí eu coloquei lá, Empreendedoras 3D Power Woman, somos assim, sem duplicatas, com a beleza de sermos exatamente quem somos, né? O mundo gira tão rápido, mas quando paramos para refletir, vemos que relacionamentos verdadeiros e o lado positivo das pessoas são o que realmente importam, né? Então, empreender no 3D também é sobre conviver, sobre somar e sobre respeitar e apoiar, tá? Então, quem é assim, mantenha contato com a gente,
pede ajuda da gente, a gente ajuda, a gente faz conteúdo, a gente vai prestigiar em eventos. São os amigos, né? A grande família que a gente conseguiu. E aí eu colocando, por isso nossa Revolução 3D é colaborativa, unimos mulheres, homens, filhos, famílias e sonhos, tá? Então, para quem não conhece, começa a aprender um pouco mais antes de falar. Então é isso, eu tava aqui, né, entalada. E aí eu colocava as dicas da semana, que é os relacionamentos entre empreendedores 3D, né? Trocas construtivas, evitar julgamento, né? Aqui ninguém solta a mão de ninguém. Estamos ajudando tantas pessoas a descobrirem o seu maior potencial, sendo exatamente quem são. A gente não tá aqui para questionar ninguém, né? Isso é empreender com alma, é fazer história. Então venha fazer parte dessa jornada, eu convidava as pessoas. E aí o segundo post eu fiz hoje, gente. Então eu fiz o post porque assim, eu me coloquei hoje numa situação meio assim, sabe? Uma peça, eu tava finalizando a impressão e a peça me caiu. E eu fui lá, gurias, qual que é a placa Pay que vocês compram? Manda o link lá na comunidade. Eu uso muito, tá? Sou suspeita pra falar. E aí eu colocando, por que você precisa da impressão 3D na sua vida? E aí eu questionava, né, e colocava assim, hoje eu falo com propriedade da impressão 3D, não é mais futuro, é o agora, né? E aí eu colocava transformar ideias em produtos concretos, menos desperdício, mais agilidade, personalização, né? Isso é ideal para quem quer empreender com impacto. E para quem tá entrando agora, que entrou bastante gente, hoje a live é histórica, porque nós falamos que a gente conseguiu aqui em São Caetano um espaço, não, 5 espaços, para fazer eventos de forma gratuita para toda a comunidade 3D. Fora isso, a gente não tem uma trilha, a gente tem 5 trilhas na Expo 3D BR. Ó, 5, deixa eu... 5 trilhas. E isso é muito louvável, tá? A gente tá colhendo o que a gente plantou. Lá, a sementinha, né? Então, empreendedoras é isso, tá? Tá ajudando homens, mulheres a lucrar, a testar ideias, a reduzir custo, a deixar um legado. Então, o post era isso, né? Eu falei bastante tecnologia, como sempre. E aí, nosso lema, juntos somos mais fortes, somos imbatíveis. Tá? Minhas gurias entrando, lindona. Cupom, gente. Pra quem ainda não sabe, o Empreendedoras, a gente tá com 8 parceiros, nossos eventos presenciais. A gente tá caminhando pro 8º evento presencial, tá? Esse ano tem mais 2, então são 10 eventos, né? Com a Expo. Mas ao todo, somando a Expo passada, 11, 12 eventos, né? Então, muita coisa até o final do ano. É só alegria pra gente. E os cupons, vocês procuram os nossos parceiros, tá? No último evento, tava o pessoal lá, Quantum 3D, tá? Volt 3D, que a gente vai fazer a live esse mês. 3D Prime, 3D Lab, curto-circuito, Tavares 3D Print, pessoal da Expo 3D BR. Então, assim, a gente tá aqui só pra somar, né? E poder ajudar todo mundo. E agora, graças a Deus, a gente tá colhendo tudo isso. Então, por isso que essa live é histórica. Quem não viu no início, assista, tá? Então, é só vocês entrarem em contato e falar 3D Power Woman. E aí vocês conseguem, beleza? Já falei dos parceiros, já falei de tudo. As datas, gente, como a gente teve essa transição aí, só queria falar que vai ser ou finalzinho do mês 9, início do mês 10, pode ser, tá? O 8º evento, porque a gente ainda tá definindo com eles. E no mês 12, tá bom? A Expo vai ser aí final do mês 10, comecinho do mês 11. Então, para poder ficar bonitinho a cada 2 meses, não atrapalhar, e todo mundo conseguir participar, né? O máximo que a gente consegue. Beleza? Vamos lá focar nas lives com as duas lindonas? Hoje, vamos chamar a Lê. Linda. Lê. Ver. Tá super aprovada. Aceitei. E aí, vamos convidar também a Van. Van. Deixa eu ver aqui. Oi, lindona! Oi, conseguem me ver? Oi, consegui! E aí? Primeira vez aqui, hein? É a primeira vez. Que Eu tô orgulho! perdida. Vamos se Acho que apresentar?
Vamos se apresentar. Se apresenta que eu tô tentando colocar a Lê. Ela tá no Amazonas. Tá, mas eu acho que eu perdi a visualização sua. Você não tá me vendo? Eu tô te vendo. Deixa eu ver aqui. Se o pessoal consegue enxergar nós duas. Às vezes acontece, tá? É coisas do Instagram. Tá, Deixa eu ver aqui. Ó, aparece nós duas, tá? tá, ok então. Pode se apresentar, vamos tocando. E aí depois você conseguir outra tela e você conecta também. Tô tentando Tá. colocar ali. Prazer, pessoal. Eu me chamo Vanessa, sou a pintora aí, né, e produtora aí dos personagens de figuras do Rinaldi Studios. Eu fui convidada aí pela Ana hoje para falar um pouco sobre pintura com aerografia, como é que se faz alguns efeitos com aerógrafo e esse tipo de coisa. Espero poder ajudar bastante a comunidade a continuar evoluindo. Ô, lindona, amei! Você tem uma facilidade para falar. Ó, demorou, hein, Lê, para fazer live com a gente, né, essa guria? Oi, tá conseguindo me ver direitinho? Eu estou. Você tá me vendo? Tô vendo, sim. Eu só não tô vendo a Van. Tá, Gente, mas eu eu tô vendo tô. Eu ninguém. Eu tô vou vendo a abrir Van, ó. Tá aqui. nós três aqui, ó. Tá vendo? Aham. Eu mostro o celular por causa disso. Eu tenho outro aqui de backup. Porque às vezes a gente não consegue se ver, mas é problema do Instagram. Inclusive, eu não fico com uma tela, viu, gente? Eu fico com três. A situação, tá? Mas não dá pra sair da live agora, porque também as pessoas vão entrando, né, gente? Então Sim. vamos tocar assim, vai dar certo, tá? Lê, se apresenta pra galera. Oi, gente, sou a Letícia. Eu trabalho com impressão 3D já faz uns 2 anos e com action figure há aproximadamente 5 anos. Eu tenho uma loja chamada Space Geek Art, que eu vou deixar aqui o arroba da loja depois. E eu já tô há um tempinho aqui fazendo as lives. Eu precisei parar, né, por conta da faculdade, essas coisas, mas eu já tô de volta aqui, retomando as lives com tudo. Aliás, é médico veterinário, igual a guria que vos fala, né? Um É, orgulho, né, Lê? veterinária, ainda já tô no 7º período. Vai formar, tá caminhando. Gente, é um orgulho estar com vocês, porque eu acompanho as duas, sou fã, né? Compartilho o conteúdo das duas. Diariamente eu vou lá e olho, e assim, elas arrebentam nessa parte de pintura, de actions, de colecionáveis. E assim, elas falaram as mídias, mas assim, eu tenho uma pergunta, gente, para fazer. Na mídia da Vanessa, tá escrito que ela é com resina, né, Van? É só resina. Tá. Isso seria só resina mesmo. PLA, ainda não Tá. me aventurei na impressão de PLA. Tá bom. E a Lê, eu sei que mexe com FDM e resina, não é isso, Lê? Isso. Eu faço uma pintura tanto de PLA, ABS, quanto resina também. Aí cada Tá. tipo de peça precisa ter um acabamento diferente, né? Tem todo um esquema por trás. Show. Eu também, assim, comecei nessa área de colecionáveis por influência dessas gurias. Faço tanto conteúdo que eu falei, eu preciso começar a me aventurar. E eu sou só FDM. Então, a experiência que a gente tem aqui, sempre gosto de falar disso, porque é diferente, né, gente? É total diferente. Por mais que a gente fale de acabamento, às vezes tem produto que tem que usar na resina, mas não pode usar no FDM. Então, é só para as pessoas se antenarem, tá? Eu trabalho com 3 frentes. Parte de decoração, geek.decoração, luthieria, parte de instrumentos, luthieria.geek e a parte de acessórios, look.geek, tá? Então vamos lá, começando a live. Primeira pergunta, gente. Quais são os princípios básicos para criar um efeito de sombreamento realístico nos colecionáveis e nos actions? Pode ir? Uma vai complementando a outra. Então, Você, eu acho que, você quer sempre assim, começar, Lê? Porque seu nome é com L, acho que fica mais fácil de seguir a conversa. eu vou começar. Aí eu vou falando qualquer coisa, você me complementa. Sobre os princípios básicos de sombreamento, eu acho que para uma pessoa iniciante, ela pode começar a estudar, aprender as técnicas de dry brush, por exemplo. Eu, pelo menos, quando eu estava começando, eu gostava de começar a pintar a peça com uma cor mais escura e começando a fazer como posso dizer, os efeitos de luz aos poucos. Então, acho que a técnica de dry brush, né, que é primeiro você dar profundidade, né, entre as frestas do action figure com uma tinta mais escura, aí depois que secar você vir com um tom mais claro, acho que essa é uma das técnicas mais básicas assim, que a pessoa pode começar assim, sem ter muita dificuldade. Show, Lê. E você, Ivan?
Eu não fujo muito do que a Lê falou, não. Eu costumo pintar a peça de um tom realmente um pouco mais escuro, praticamente o cinza, porque o preto, dependendo do tom que eu vou tacar depois, o preto fica difícil de pigmentar. Então, normalmente, eu acho que a dica que eu daria para quem está começando seria estudar um pouco o jogo de luz, como se fosse num desenho mesmo, para você saber de onde está vindo aquela luz, para você conseguir representar melhor aqueles reflexos ali na pintura. Então, sempre aponto o aerógrafo com a tinta branca, assim, né, no ponto de luz onde você acha que o sol estaria batendo, a luz estaria batendo, e que você fica muito mais fácil quando você colocar uma cor por cima, com aquele pré-sombreamento ali embaixo. Show, gente. Até a gente fez uma live com umas gurias. A gente tava falando essa parte de pintura, né? Com a Angel mesmo e com a Jaque. E a gente tava comentando que desde o primer, a gente às vezes já pôr a tinta para deixar cinza, né? Para já ajudar, né? Porque isso, o que acontece? Às vezes você ir para o tom claro, às vezes você mostra mais os defeitinhos da peça. Então, isso a gente já acabou falando. Então, eu tive uma das gurias, gente, que eu dei muita risada. A guria pintou um cachorro e ela colocou o preto. Eu gosto de falar esses exemplos. E aí ela, Ana, e agora? Não tá igual, era um bacê. E o bacê, ele era duas cores, né? Tinha até uma parte branquinha. Eu falei, guria, por que você foi pro tom do preto? Você vê, a Lê começou com preto, ela gosta do preto. Então vai de cada pessoa, porque tem gente que tem mais facilidade, né, com o pincel depois de dar o acabamento do pelo e tudo mais, mas tem gente que não tem, né, gente? Então, às vezes nesse médio do cinza, acho que vocês falaram para não errar tanto, né? Isso. Vamos para. Eu Oi. acho que outra técnica bacana também é o Ah, wash. Quando você já pinta, por exemplo, um tom de pele, você pinta ele todo de uma cor, por exemplo, a cor areia, né, da Acrylex. Aí depois você uhum. quer fazer um sombreamento dos músculos, você pode vir com um wash de uma cor mais escura, como um marrom. Acho que também é uma das técnicas, assim, mais iniciais mesmo, né? Pra aprender as Eu sombras. usei até vermelho, gente, quando eu fui fazer músculo. Porque laranja, eu ia tirando cor. Acho que no início tem que testar muito, né, gente? Músculo é difícil, né? Veias também, né? Tudo que é o olho também, né? A gente vai falar isso hoje, porque a técnica, até para passar o verniz, o fosco é na peça, mas no olho, na boca, já não é o fosco, né? Dependendo do que você quer ressaltar. Então, eu tô aprendendo, tô. Vocês vão falar e eu vou aprender mais hoje, gente. Vamos para a segunda. Vocês podem mandar pergunta para as gurias, hein? Quais erros mais comuns os iniciantes cometem na hora de usar o aerógrafo pela primeira vez? Eu não tenho aerógrafo, então eu sei que vocês têm, né? O que vocês podem contar? Olha, no meu caso, quando eu comecei a usar o aerógrafo, eu sentia muita dificuldade com a diluição. Eu vejo que muitas pessoas têm essa dúvida de diluição. Por exemplo, tem tintas, né, que você compra que elas já vêm pronta para diluição no aerógrafo, como é o caso da Tom Colors, né, por exemplo. Já as tintas da Acrylex, por exemplo, você precisa diluir bastante para você colocar no aerógrafo, mas tem um meio termo, né, entre algo muito ralo, que não vai pigmentar a peça, e algo que realmente é consistente. Então, eu acho que o erro é mais na diluição, né, de você não saber quantas gotas será que eu tenho que colocar. É algo que a gente vai tendo que aprender na prática. E às vezes não usar água, né? Usar um diluente próprio para tinta, ou até Uhum. mesmo um produto alternativo, né? Que no começo eu usava muito o Vidrex, que ele era ótimo para diluir a tinta da Acrylex, mas hoje em dia já tem outros diluentes próprios, né, para isso. Show. E vocês usam a fosca, gente? Sempre a fosca, Eu né? já falei, aham. Depende muito do que você está querendo fazer. Hoje em dia existe tintas acetinadas e brilhantes da própria Acrylex. Tá. Como a Alê falou, realmente, eu acho que o erro mais de iniciante é o erro de não saber diluir a tinta e ela acaba secando muito rápido ali no aerógrafo, entupindo o bico. Muita gente tem problema de entupimento ali do aerógrafo. Uhum. A pressão do bico, né? Tem tudo isso, né, gente? A Isso. distância para a peça, porque hoje você falar de pintura são camadas, né? Que você vai criando e você vai destacando e vai ficando aquele aspecto de profundidade, meio tridimensional para dar uma entendeu? Então, assim, é estudo mesmo. Às vezes as gurias elas passam horas pintando. Sou sincera em falar, tem que valorizar demais, porque só quem já ficou 2 horas lá e ficou macaca sabe como é, né, gente? É Então vamos difícil. lá.
Eu coloquei. Qual que é a marca de aerógrafo, gente, que vocês recomendam? Tem Olha, alguma que vocês eu gostam? usava uma marca chamada Neo Eco, mas eu sei que tem outras marcas bem melhores. Eu usei essa que era uma marca assim, mais de entrada, mas acho que hoje no mercado tem outras que eu não conheço agora. Tá. E você? Tem alguma que você já Hoje usou, que em você dia, testou? existem muitas opções que não só importando. Mas aqui no Brasil, de fácil acesso, se não me engano, tem a Unitools, tem a Impel e algumas Tá. marcas genéricas que são parecidas com essas. Mas é sempre ver a descrição do produto se ele tem dupla ação. Que uma é quando você aperta e o ar sai, e a outra é só quando você aperta e o ar sai junto com a tinta. Esse, quando você Ai, que aperta e o ar sai demais. junto com a tinta, ele é mais Olha difícil a de começar a dica, gente. prender. Ó a dica da guria, tá vendo? Porque tem toda a diferença, né? É verdade. Tem. Pra não entupir também, né? Isso. Uhum. Gente, vamos pra terceira, tá? Como combinar técnicas de pincel e aerografia para acabamento ultra realista? Vocês